65-35 para o Corinthians é uma vantagem para mim razoável. No favoritômetro, 65-35 é uma boa vantagem. Tá com o pé já, uma mão na taça ou tá muito aberto? Sabe por que não? Porque eu queria muito falar sobre isso, porque ontem a gente dizia, o Corinthians está se programando, o Corinthians tem toda uma preparação para Garro, para o Memphis, para o Martínez, Carrilho. Só que ontem o Corinthians ligou um sinal de alerta no fim do dia. Né? No final do dia lá, dos lados lá do CT Parque Ecológico, era uma coisa assim do tipo, vamos com cautela, porque os caras não estão assim no pleno físico, como o Corinthians imaginava que eles poderiam voltar, apesar de toda a programação, apesar de toda a preparação. O Garro, por exemplo, saiu do treino mais cedo. Ele sentiu o joelho, sentiu um incômodo. Ele não sentiu assim, algo, doeu, não vou mais pro jogo. Não, ele sentiu e aí ele falou, opa, vou segurar. E aí, ao sair do treino, já gera uma expectativa. E aí o Ramon Dias, para fazer a preparação para o jogo, usa Thales Magno, usa outras possibilidades, porque o Romero também teve um atraso no voo. Então, assim, é um Corinthians que teve uma preparação prejudicada por essa questão da data FIFA e sem saber muito a condição dos jogadores. Então, hoje é um outro dia, hoje você conversa com os jogadores, você tem ali uma resposta física, mas o Corinthians vai com esse sinal de alerta ligado. Então, isso pode ser algo positivo, entre aspas, para o Palmeiras, que vai mais inteiro, que tem os seus jogadores mais descansados e teve uma preparação um pouco mais linear em relação aos principais jogadores estarem à disposição do Abel para treinamento. Essa questão física, ela pode ser definidora hoje à noite, né? E me parece que a escalação vai ser aquela assim, né? 1 hora antes para saber a condição dos caras, né? Todo mundo aí que estava voltando da data FIFA, o Corinthians mandou até um fisioterapeuta para uma das viagens para acompanhar muito de perto os jogadores. O Palmeiras também teve seus convocados, mas com menor desgaste, então voltaram aí mais inteiros, à exceção do Richard Rios, que eu quero saber, e por isso chamo para a nossa conversa aqui os nossos repórteres, Lívia Camilo, que acompanha o dia a dia do Corinthians, e o Flávio Latifi, sabe tudo do Palmeiras. Já dou boa tarde, tudo bem, Lívia, querida? Boa tarde, Lu, boa tarde, Danilo, boa tarde, Hernan. Tudo bem, Flávio? Oi, filho. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês que estão acostumados a ver o Lavieri, né, usando o fone, hoje eu que roubei o dele, aproveitei que ele ia aí no estúdio de vocês e passei lá na casa dele para roubar o fone dele. Aliás, que fone, hein? Daqueles de boleiro, de chegar no estádio assim e botar a banca. É fone gamer, eu tô ligado. Ele deve jogar algum jogo de tirinho que eu tô ligado. É o do Gaulês, né? A Lívia já tá tendo a poltrona gamer dela. Eu sei que joga. Vamos começar falando então desse Corinthians, que afinal é o mandante, é o dono da casa. Flávio, Lívia, o Hernan estava aqui já começando a atualizar pra gente essa questão dos jogadores, como eles estão fisicamente, né? Uma preocupação grande do Corinthians. Me conta um pouco desse treino de ontem e como é que chega o Corinthians para essa partida. Pois é, Lu, o Corinthians teve um desgaste a mais, né? Um desgaste até um pouco preocupante, porque a gente vê aí nos últimos dias os jogadores que foram convocados para essa data FIFA com muitos minutos, né? O único jogador que foi assim mais poupado, digamos, na sua seleção foi o Romero, né? Na seleção paraguaia, teve só uma entrada nos acréscimos da partida que fechou a data FIFA. Então, Memphis Depay, Félix Torres, Carrilho, ficaram aí com minutos, Martínez também, né, minutos bem assim intensos dentro de campo. E a preocupação da comissão técnica foi realmente realizar uma recuperação. Mais do que treino, mais do que escalar a sua equipe, já a equipe titular e colocar no último treino, antes da partida, uma equipe já provável, foi recuperar esses jogadores. Então, os 3 que atuaram na terça-feira não foram a campo ontem. Então, Martínez, Carrilho e Romero ficaram fazendo um trabalho interno de recuperação com a equipe de fisioterapia e também aquela botinha, né? Aquela coisa que a gente já está acostumado a ver. Só Félix Torres e Memphis Depay foram para o campo e já estão preparados mesmo
para esse jogo. A questão é, Memphis jogou muitos minutos, inclusive prorrogação com a seleção da Holanda na eliminação para a Espanha na Liga das Nações. Então, assim, vem todo mundo bem baleado para essa decisão. Aí é uma preocupação, né? E tem essa questão do Garro. Você acha que a gente só fica sabendo mesmo na hora do jogo se vai para campo ou não? Ele que já vem sofrendo com essas dores no joelho já há bastante tempo, perdeu boa parte do início aí da temporada, fez toda uma força-tarefa nessa semana, treinando em 2 períodos para se recuperar. Mas, contando aqui, o Hernan, você também deixou o treino ontem mais cedo. Então, é a grande dúvida, e os outros, a tendência, pelo menos a tendência de momento, é que eles estejam em campo como titulares? Lu, quem preocupa mais é o Garro. O Garro sente muitas dores, isso não é novidade, já acontece há algum tempo. E a preocupação cresceu desde a partida contra o Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. Ele jogou no sacrifício aquela partida, precisou de uma infiltração, teve inchaço. Então, ele vem praticamente com um quadro um pouco semelhante daquela inflamação que ele teve contra o Santos. A gente deve descobrir na partida, mas a tendência é que o Garro vá para o jogo, mesmo que seja no sacrifício por ser uma decisão. E aí o que está acontecendo? A comissão técnica estabeleceu que essas horas anteriores ao jogo são de total foco no Garro e, caso alguma coisa dê errado, Romero também estará à disposição. A gente fica na expectativa que pelo menos jogue um tempo, ainda que ele não aguente as 2 etapas da partida. Eu acredito em Garro titular, mas isso é mais um palpite diante dessa situação. Silêncio absoluto sobre Garro nessas primeiras horas do dia aí na apuração que eu tenho tentado desde que eu acordei, basicamente. E um outro ponto é Martínez e Carrilho. Dificilmente o Ramon vai abrir mão da dupla. Eles ficaram também na parte interna fazendo recuperação, exatamente para estarem à disposição na partida. Ô Lu, só um bastidor aqui de apuração. Ontem eu falei bastante com a Lívia, né, sobre essa história do Garro. E assim, o pessoal do Corinthians está tão reticente, as fontes estão tão reticentes, que às vezes você pergunta e a resposta vem com emoji. E aí você tem que interpretar o emoji. É uma nova estratégia para não revelar. Até pedi para a Lívia assim, me ajudar. Falei assim, cara, olha a resposta quando eu perguntei. E aí? É mais para sim ou para não e tal, aquela coisa toda. Aí um emoji. Eu falei, Lívia, e aí? Agora, então, assim, qual era o emoji? Era aquele emoji assim, tampando a cara, sabe? Era o emoji tampando a cara, né? Então, assim, a galera tá muito nesse... faz parte, né? É o clima de final, é um derby e tal, é uma condição do principal jogador, mas é curioso isso, pra você ver a dificuldade do repórter para conseguir a notícia. Tá vendo, gente? O repórter sofre. E faz parte da estratégia pro jogo mesmo, né? Causar essa dúvida no adversário, ficar na dúvida se joga ou se não joga, mas a gente vai aqui tentando apurar e adivinhar também. Segundo aí o que a Lívia trouxe e o Hernan também, vamos ver essa escalação do Corinthians então? Vamos ver o campinho com o que pode virar campo logo mais? Esse Corinthians que tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Andileri, Ranielli, Martínez. Aí tem a dúvida, talvez o Rian, o André Carrilho, mas também Bidon podendo pintar por aí. Ainda uma possibilidade um pouco mais remota do Alex Santana e o Rodrigo Garro. Mas também tem as opções do Romero e Thales Magno, ou seja, muitas dúvidas, muitos asteriscos aí. E Memphis Depay e Yuri Alberto na frente. Se for assim, é o que o Corinthians tem de melhor, né, Danilo, para esse jogo? O que você faria ali no lugar do Ramon Dias? Não, eu, se fosse palmeirense, comemoraria muito a ausência do Carrillo, caso isso acontecesse. Que eu acho que, para mim, é o melhor jogador do time. Mas pelo que ele mesmo disse, vamos lá, Ontem final. O PVC estava comemorando aqui a possível ausência do Carrillo. Não, o PVC e não, do Richard Rios. O amigo do PVC. O amigo do PVC, desculpa, o amigo gente, do PVC. eu falei errado. Então, O amigo do PVC. Se eu fosse palmeirense, eu comemoraria uma possível ausência do Carrillo. E do Richard Rios? Do Richard Rios, se você fosse palmeirense. eu entenderia também se algum palmeirense comemorasse a ausência do Richard Rios, porque ele tem entregado algumas bolas importantes contra o Corinthians, mas ainda acho que tecnicamente
tecnicamente ele agrega ao time, tem chute de fora, bola parada, ele é um jogador que ainda consegue trazer alguma coisa. O principal desafio para mim do Palmeiras, né, vai ser justamente contra o meio-campo do Corinthians. Você me perguntou o que eu faria. Nessa tela, se eu tivesse no lugar dos Dias, se eu pudesse fazer a escalação, eu faria o máximo esforço para contar com o Martínez e com o Carrillo. Se não desse para jogar o Garro, tudo bem. Para mim, lógico, o Garro é importante e tal, mas ele ainda está longe de conseguir render o seu melhor. O que a gente já viu no ano passado, até mesmo no começo da trajetória dele no Corinthians, mais do que no final do ano passado, quando ele já tinha algumas questões no joelho. Então eu acho que fundamental nessa escalação que a gente está vendo na tela seria Carrillo e Martínez. O Carrillo em primeiro lugar. Nessas possibilidades, nessas dúvidas aí. Ali no meio, que tem Garro, Romero ou Thales Magno, ali tanto faz. Sinceramente, para mim, tanto faz. Eu acho que o segredo é o Carrillo, que jogou de terno no Allianz Parque, né, Luísa? Nossa, como vem assim, jogando na temporada. Eu só vou discordar de um ponto do Danilo, porque é o seguinte, eu acho que o Garro, beleza, não sendo titular, você tem o Romero, que é um cara que tem números na arena, tem feito a diferença, tem substituído bem, até com o Memphis fazendo uma função diferente. Mas assim, o Garro, mesmo não sendo o Garro do ano passado, ele foi decisivo. Contra o Santos ele foi o cara. Sim. Contra o Mirassol ele foi o cara. Então assim, querendo ou não, inclusive, ele faz a diferença. Né? Na bola parada, ele dá assistência, ele aparece no chute muito. de média e longa distância, é um cara que faz a diferença. Acho que, né, e é um pouco de sentimento e barra informação, a tendência é que os jogadores que vieram da data FIFA e que estão se recuperando, e até por isso fizeram uma parte interna ontem e não teve uma exposição dos caras a um treinamento um pouco mais forte para não estourar ou para não ter nenhum tipo de problema, Martínez e Carrillo ficaram na parte interna do CT lá no Parque Ecológico exatamente para os caras chegarem hoje no 90 minutos e desde o começo, né, no caso, um time titular, para os caras começarem a jogar. O que tem mais de Carrillo e Martínez, o que mais preocupa hoje o Corinthians é o Martínez. Então, assim, Carrillo tem a sensação de que ele está numa fase espetacular, o cara é um touro, vai para o jogo. Martínez, atenção, mas pode começar jogando. O Garro é dúvida, ponto de interrogação gigante. E é uma final, né? Os caras querem jogar, mesmo que não estejam 100%, vão fazer todo o possível para estar em campo, porque é uma decisão, vale título, então vale muito, é muito importante. Bom, daqui a pouco quero saber se essa escalação tem a ver com a postura dos times também, porque afinal tem uma questão de estratégia aí, porque o Corinthians não precisa vencer o jogo. Então ele pode ter uma postura não tanto ofensiva, mas daqui a pouco a gente debate sobre isso, porque agora eu quero ir para o lado verde.